Parem! Ninguém vai ser despejado desse orfanato. Antes que façam isso, vocês precisam saber o que eu descobri. De fato, Clarice vai descobrir algo devastador que vai impedir que Juliano despeje Carmen e as crianças do orfanato. E ainda vai fazer Juliano perder todo o seu patrimônio por conta de um detalhe. Tudo começa na véspera do despejo de Carmen e das crianças do orfanato. A avó de Beatriz chora no colo de Clarice e fala: "Eu não me conformo com isso. Por que o Juliano deixaria crianças inocentes na rua?" Clarice responde: "Ele quer me atingir. Mas não precisa se preocupar com isso. Eu tenho uma carta na manga. Já sei o que fazer." Preocupada, Carmen pergunta: "E o que você está pensando? Esse homem é perigoso. E ele já provou mais de uma vez." Clarice a abraça e fala: "Comece a desencaixar as coisas, viu? Eu prometo que ninguém sairá desta casa." Mais tarde, Clarice chega na mansão dos Alencar e entra no local sem que Juliano e Maristela percebam. Ela entra na sala e escuta a voz dos vilões vinda do escritório. Movida pela curiosidade, Clarice se aproxima do cômodo e escuta quando Juliano fala: "Amanhã todos serão despejados daquele orfanato." Ainda bem que a Clarice não sabe da verdade. Nervosa, Maristela retruca: "Fecha essa sua boca. As paredes dessa casa têm ouvidos. Nem toque nesse assunto, jamais." Aos risos, Juliano comenta: "Não tem ninguém aqui." Maristela diz: "Não importa. Eu já te pedi para você não falar sobre isso. Esquece, porque se alguém desconfiar disso, acabou. Não foi à toa que eu escondi isso a vida toda." Surpresa, Clarice cochicha: "Do que será que eles estão falando? Será que escondeu no quarto dela?" Ao perceber que os vilões ainda discutirão por algum tempo, Clarice sobe as escadas em silêncio e chega no quarto de Maristela. Ela abre uma gaveta com cuidado e comenta: "A Maristela é bem cuidadosa com tudo o que ela faz. Inclusive, deve guardar provas contra ela. Então só pode..." De repente, Clarice encontra um documento rasgado e fica intrigada. Ao ler as palavras que restaram, ela percebe que seu nome está ali. Confusa, Clarice se pergunta: "Mas o que é isso? Por que a Maristela guarda um documento rasgado com o meu nome? O que será que era isso?" Sem conseguir encontrar uma resposta, Clarice decide sair daquela casa com o documento em mãos. Porém, quando Clarice chega na sala, ela escuta Juliano e Maristela saindo do escritório. Assustada, Clarice se esconde atrás de uma cortina. Quando os vilões se aproximam, Juliano fica paralisado e, surpresa, Maristela questiona: "O que foi?" Juliano responde: "O perfume. Eu estou sentindo o perfume da Clarice." A mocinha sente um frio na barriga e prende a respiração. Franzindo a testa, Maristela fala: "Eu não estou sentindo nada. Você está tão obcecado por essa mulher que está sentindo o perfume dela por onde passa. Vamos para a fábrica, que assim a gente ganha mais." Assim que os vilões se retiram, Clarice respira aliviada e comenta: "Essa foi por pouco." Logo em seguida, Clarice se encontra com Beatriz e Basílio e comenta o que descobriu na casa dos Alencar.
Preocupada, Beatriz fala: ainda bem que você conseguiu sair de lá. Se o Juliano descobrisse, você não teria escapatória. Basílio retruca: mas às vezes precisamos correr riscos para dar a volta por cima. E o que você encontrou no quarto da Maristela é uma grande pista. Nervosa, Clarice questiona: mas como isso pode nos ajudar? É um documento com o meu nome. Eu passei 16 anos sem poder ter o controle da minha própria identidade. Beatriz diz: eu concordo com o Basílio. Isso pode ser uma boa pista. Pode não ser o que procurávamos, mas eu tenho certeza que pode ser um início. Respirando fundo, Clarice encara Basílio e pergunta: será que você pode conseguir mais alguma coisa? Você tem acesso àquela casa e à fábrica. Talvez consiga mais uma pista desse quebra-cabeça. O rapaz abre um sorriso e comenta: é claro que sim. Meu passatempo que mais gosto é encontrar provas contra os Alencar. Mais tarde, Basílio chega na perfumaria e percebe que Maristela está na sala de Juliano. Sem perder tempo, ele entra na sala da vilã e comenta: esses dias eu abri o cofre e não encontrei nada de interessante. Aposto que deve ter alguma coisinha na mesa dela. Ele começa a abrir as gavetas, mas encontra apenas documentos relacionados à fábrica. De repente, ele vê a foto de um homem e, surpreso, pergunta: quem é esse? Será que é o que fundou a perfumaria carioca? Logo em seguida, ele encontra mais algumas fotos e percebe que estava certo. Intrigado, Basílio comenta: bom, algo me diz que tem um grande caroço nesse angu. Logo em seguida, ele volta a se encontrar com Clarice e Beatriz. Nervosa, Clarice pergunta: e então, encontrou alguma coisa? Basílio responde: eu encontrei as fotos do fundador da perfumaria carioca. Tudo indica que seja o pai da Maristela. Confusa, Beatriz pergunta: mas o que isso pode nos ajudar? Ele nem está mais vivo. Curiosa, Clarice diz: me deixa ver esse homem. Ao ver as fotos, ela fica paralisada, como se estivesse algo realmente revelador. Preocupada, Beatriz questiona: o que foi? Você conhece esse homem? Com as mãos trêmulas, Clarice responde: Esse é o meu pai. Com os olhos arregalados, Beatriz questiona: seu pai? Meu avô? Isso não pode ser verdade. Clarice afirma: mas esse é o meu pai. Basílio comenta: então, quer dizer que você é a irmã da Maristela? Atordoada, Clarice diz: não, isso é impossível. O meu pai não teve outros filhos. Além do mais, a Maristela não deixaria que eu me casasse com o filho dela. Seria o meu sobrinho. Tem algo muito estranho nessa história. Beatriz pergunta: então, por que as fotos do seu pai estavam no escritório da Maristela? E por que aqui está escrito que era o primeiro dono da perfumaria? Clarice responde: eu não faço ideia, mas eu vou descobrir. Basílio, me leve até a perfumaria. Ao cair da noite, Clarice e Basílio ficam esperando do lado de fora da perfumaria, até que o último funcionário vai embora. Agindo pelas sombras, eles entram pela porta dos fundos e chegam na sala de Maristela. Decidida, Clarice diz: abra o cofre. Basílio retruca: só tem algumas joias e documentos. Eu abri esses dias para pegar as suas joias. Clarice insiste: mas eu quero ver. Sem escolhas, Basílio abre o cofre e comenta: viu só?
Não tem nada de interessante. Clarice se aproxima para avaliar e começa a mexer nas partes de dentro do cofre. Curioso, Basílio questiona: "O que você está fazendo?" De repente, o fundo do cofre se fecha e, abrindo um sorriso, Clarice fala: "Eu sabia, um fundo falso." Eufórica, ela tira tudo o que encontra do compartimento secreto e percebe que são documentos. Ao analisá-los, Clarice arregala os olhos e fala: "Meu Deus, isso não pode ser verdade." Basílio afirma: "Mas é. Agora você vai conseguir salvar o orfanato." Clarice retruca: "Mais do que isso, eu vou acabar com o império dos Alencar." No dia seguinte, Juliano, Maristela e o delegado chegam no orfanato para realizar o despejo. Nesse momento, Juliano encontra um bilhete grudado na porta e lê: "Fechado temporariamente. Volte para sua casa, Juliano. Você terá uma surpresa." Franzindo a testa, Maristela questiona: "Mas o que é isso?" O vilão responde: "Só pode ser uma manobra. Delegado, pode entrar. Tire todos daí." O delegado invade o orfanato, enquanto Maristela e Juliano esperam do lado de fora. Alguns minutos depois, ele volta e fala: "Não tem ninguém aqui." Nervosa, Maristela questiona: "Será que elas encontraram outro lugar?" Juliano responde: "Algo me diz que elas estão lá em casa." Rapidamente, os vilões voltam para o carro e partem para a mansão dos Alencar. Quando eles chegam no local, encontram uma verdadeira confusão. Várias crianças aparecem correndo de um lado para o outro, quebrando vasos e sujando a sala com massas de modelar. Desesperada, Maristela berra: "Mas o que é isso? O que esses pirralhos estão fazendo na minha casa?" Uma criança se aproxima, puxa o vestido da vilã e diz: "Obrigado pela casa nova." Irritada, Maristela retruca: "Essa não é a casa de vocês." As crianças continuam a fazer a maior bagunça e, atordoada, a vilã comenta: "Isso não pode estar acontecendo. Meus vasos caros destruídos." Carmen aparece e pergunta: "Estão precisando de alguma coisa?" Juliano responde: "Eu quero que vocês saiam da minha casa agora mesmo. E você terá que pagar por tudo que foi quebrado. Seu delegado, tire esses parasitas daqui agora." De repente, Clarice surge e diz: "Ninguém vai sair daqui. Eu sou a dona dessa casa e eles vão ficar aqui." Maristela solta uma gargalhada debochada e fala: "Aquela sua estadia na clínica realmente tirou suas faculdades mentais. Essa casa é minha, herdada pelo meu pai." Clarice se aproxima e retruca: "O que você quis dizer é que tudo isso era do meu pai." Maristela arregala os olhos e Clarice continua: "Você achou que eu nunca ia descobrir? Tudo o que você tem é meu por direito." Em choque, Juliano questiona: "Do que você está falando? Enlouqueceu de vez?" Clarice mostra uma foto e pergunta: "Por acaso você reconhece esse homem?" Juliano nega e Clarice afirma: "Este é o meu pai. Esse é o verdadeiro dono da perfumaria." Quase chorando, Maristela diz: "Você não sabe do que está falando. Nunca vai entender." Clarice comenta: "Então tente me explicar." Maristela sente o mundo girar ao seu redor e não responde nada. Clarice tira alguns documentos da bolsa e fala: "Deixa que eu explico então.
O seu pai realmente tentou abrir uma perfumaria. O meu pai foi um funcionário do seu, mas seu avô, Juliano, não conseguiu êxito e entrou em falência. O meu pai abriu a sua própria empresa e adivinhem, se chama Perfumaria Carioca. Juliano encara a sua mãe e não consegue acreditar que aquilo seja verdade. Clarice continua, mas o pai da Maristela deu um golpe no meu pai e conseguiu tomar posse. Esses documentos provam que o meu pai foi o verdadeiro fundador. Eu fui no cartório e comprovei a veracidade. Eu sou a verdadeira dona disso tudo. E eu quero que vocês desapareçam daqui. Maristela começa a se sentir mal. Desesperado, o vilão fala: Você não pode fazer isso comigo. Pense nos anos que estamos juntos. Não pode me deixar na rua. Clarice retruca: O que eu lembro é que você passou 16 anos me manipulando, me dando comprimidos para que eu não lembrasse do meu passado. Você me afastou da minha filha, me prendeu numa clínica, tentou se livrar da Beatriz e despejou crianças inocentes do orfanato. Você não merece um pingo de empatia. Juliano sente suas pernas fraquejarem e não consegue dizer mais nada. Clarice manda o delegado tirar os vilões dali e eles passam a morar no orfanato, sem um tostão no bolso. Clarice passa a viver na mansão junto com Carmen, Beatriz e as crianças, sem imaginar que existe algo enterrado no chão da mansão dos Alencar. Você acha que a Clarice fez certo? O Juliano deve ir para o Chilindró ou só ficar sem nada já basta? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.